Então, o estudo dele é dividido em vários artigos, né? Nós começamos aqui, né, no primeiro artigo do estudo, o Papa Herético, se é possível faltar à Igreja a autoridade humana suprema. E aí está escrito, e parece que sim, e parece que não, depois, né? Mais contraditoriamente. Depois ele tem uma resposta para isso. Aí avançamos depois, né? Se um Papa pode incorrer em heresia, né? Que é o artigo 2 do estudo dele. Na verdade, essa parte 2 é uma parte bastante interessante, porque ele basicamente resume os estudos feitos anteriormente sobre essa temática na linhagem tradicional e no sede-vacantismo. Ele faz referências a essa questão explicitamente, apesar de se negar a falar de algumas fontes, né? O que me deixa até um pouco incomodado com isso. Mas enfim, então ele fala explicitamente disso aí, né? Depois ele tem o artigo 3, né? Se um papa desviado da fé perde ipso facto a jurisdição ou se pode ser julgado. Sei lá, perde ipso facto ou não, e parece que sim, tal, etc. Então, esses são os três temas principais aí, né? São três artigos que compõem o texto, né, do estudo dele, o Papa Herético. Pois bem, a primeira parte, né, a primeira parte do estudo dele, ele fala assim, é possível faltar à igreja a autoridade humana suprema, né? É, mas a resposta dele é em sentido contrário, né? Então, o entendimento dele é que não pode faltar à Igreja Católica a autoridade humana suprema. Então ele diz, em primeiro lugar, né? Primeiro ele faz uma recompilação de toda a doutrina tradicional da Igreja Católica acerca da importância do Papa na fundamentação, né, e na estruturação da Igreja, né? Então ele fala explicitamente, Pedro das pedras subtificarei minha igreja. Ele vai citar todas as passagens da Sagrada Escritura que os santos padres fazem referência, tal. E ele também vai fazer uma uma referência à analogia de corpo e alma, né, que está na Mystic Corporis, bem como no tratado de ciência política de Aristóteles, né, que é o comentário à política de Aristóteles que São Tomás tem, no qual ele faz referência à questão das sociedades, né? Então ele fala, veja, não pode faltar a autoridade suprema na igreja, né? Então, quando ele afirma que não pode faltar a autoridade suprema na igreja, é óbvio que ele fala no sentido relativo, não no sentido absoluto. É possível faltar a autoridade suprema? Sim, é possível faltar a autoridade suprema, mas apenas no sentido relativo, não no sentido absoluto. E se faltar absolutamente, faltaria à Igreja Católica a causa eficiente, né, da sua formação social. E para quem não está íntimo com o conceito de causa eficiente, a gente tem que retornar lá em Aristóteles, né? Aristóteles dizia que todo ente ele subsiste por meio de quatro, ele pode, né? Ele pode ser destrinchado por meio da compreensão da polissemia do termo causa, né? Todo ente criado, todo ente gerado, todo ente nascido de alguma maneira, né, na criação, ele é causado por algo e, portanto, ele está naquela enorme cadeia de relação de causa e efeito que, quando retorna, chega até Deus, né? Quando vai retornando em nível absoluto, chega a Deus. Mas, na dimensão da criação, é um elo dentre tantos outros milhares de milhões de bilhões. E na relação causal, você pode definir as coisas de quatro maneiras. Você pode descrever que elas são causa de outra coisa de quatro maneiras, né? A primeira maneira é a causa material. Causa material é basicamente o quê? Né? É o de que as coisas são feitas, né? A causa formal é o que são as coisas, né? A definição própria da coisa, né? Então, você, num certo sentido, pode dizer que você existe por causa da sua matéria, por causa dos seus ossos, por causa dos seus músculos, por causa daquilo que compõe o que você é. Então, você existe por causa disso, mas no sentido de causa material. Mas, ao mesmo tempo, você também existe
Porque você é um ser humano do gênero Homo, espécie sapiens, né? E, portanto, você pertence a uma determinada forma substancial. E essa forma substancial define e incorpora a matéria de uma determinada maneira. E isso também é causa do que você é. Não somente a matéria. Não existe somente a causa material. Existe também a causa formal nas coisas. E isso, inclusive, também é muito perceptível quando você olha o que? O sacramento. Quando você analisa os critérios que a Igreja Católica fala acerca de sacramentos, ela fala o quê? Forma e matéria. Lembra? Por que a Igreja Católica fala de forma e matéria? Vocês já pararam para pensar por que a teologia católica absorveu essas informações? É porque, na hora de descrever os sacramentos, utiliza-se a criteriologia, né, a metodologia metafísica de análise da realidade de Aristóteles. A Igreja Católica incorpora esta filosofia dentro de si. Claro, né? Dentro, obviamente, da depuração da filosofia aristotélica feita pela escolástica. Mas, de maneira especial aí por São Tomás de Aquino. Mas isso é só um discurso, né? Porque nós estamos falando até agora de causa material e causa eficiente. Mas existem duas causas que não são intrínsecas, mas são extrínsecas, entretanto, também estão diretamente correlacionadas à existência de um ser, de uma entidade. O que são essas causas? Né? É a causa eficiente e a causa final. A causa eficiente é o pelo qual você vem a ser o que você é. Em suma, é o quem fez você ser quem você é. Então, a causa eficiente de uma escultura, por exemplo, é o escultor. É aquele que engendra a escultura. É aquele que cria a escultura. É o agente que promove a unidade entre a forma material, entre a forma e a matéria. Em suma, analogamente falando, no sacramento seria o ministro do sacramento. Lembra que quando a gente fala do sacramento, a gente fala de forma, matéria, ministro, e tem mais uma coisa. O que é essa quarta coisa? Exatamente, a intenção, a causa final. E, portanto, o que é a causa final? A causa final é a finalidade para a qual uma coisa é feita. Compreendem? Então, nesse primeiro, né, escopo, né, nesse primeiro artigo do texto do Paperético, o Carlos Noguet ele vai tentar demonstrar que é impossível que a Igreja Católica subsista sem a sua causa eficiente. E isso está coberto de razão. Por quê? Porque isso, inclusive, você encontra demonstrações cabais aí, né? Na própria Sagrada Escritura e no direito divino. O que está dito lá no direito? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, né? Toda doutrina bíblica referente à questão, né, da estrutura da Igreja Católica está diretamente correlacionada com a oração de Cristo por Pedro, para com que a fé dele seja indefectível, para com que a oração de Cristo, né, seja eficaz na liderança da Igreja Católica. E você também, se quiser pesquisar no magistério da igreja, você vai encontrar na bula Unam Sanctam, no Dictatus Papae e até na Immortali Dei, você vai encontrar referências que denotam claramente que não pode existir uma sociedade sem uma autoridade regente. O que significa que a manutenção da causa formal e da causa material em uma sociedade, elas somente subsistem quando existe uma causa eficiente, garantindo que a causa material e a causa formal trabalhem juntas no sentido da causa final. Então, as quatro causas aristotélicas perfeitamente unidas para desenvolver um objetivo, um propósito, uma finalidade. Então, recapitulando, a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final são os quatro sentidos da palavra causa que podem ser atribuídos a qualquer entidade concreta existente na ordem da criação. Pergunta: se você pode utilizar a teoria aristotélica para descrever, né, essa teoria das quatro causas aristotélicas, para descrever qualquer entidade causada, você pode utilizá-la para descrever a igreja, sim ou não? Pode, porque a igreja está na ordem da criação.
A igreja não existe desde sempre. A igreja não é uma com Deus desde sempre. A igreja é uma criação divina. Ela é uma entidade sociológica criada por Deus Nosso Senhor para que pudéssemos, por meio da boa nova de Nosso Senhor Jesus Cristo, nos unir misticamente a Ele. Então, a igreja é fundada quando, pelo menos de maneira primitiva, né, de maneira mística, a igreja é fundada quando a religião de Adão acaba. Quando a religião de Adão acaba, a igreja primitiva nasce. E por igreja primitiva entendemos o quê, né? O modo através do qual Deus quis fazer a sua sociedade na Terra, né, brilhar pela obediência aos seus mandamentos, pelos seus ensinamentos, por suas normas, por sua doutrina. Então, primitivamente falando, a igreja ela existe em semente no povo judeu. E depois, esse povo, né, será suplantado e dará lugar à nova e eterna aliança no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja vai abrir as suas portas para o mundo inteiro. O que significa, basicamente, que a igreja é criatura. Ela não é coeterna com Deus. Então, se a igreja, naturalmente, é uma criatura, ela pode ser descrita dentro da ordem de relação de causa e efeito que existe no cosmos. Pois bem, o que é a causa material da igreja? A causa material da igreja são os fiéis. Perfeito? São as pessoas que fazem parte da igreja. A parte formal da igreja é aquilo que nós poderíamos chamar, né, literalmente, né, é o corpo de doutrinas, valores, princípios, ideias e a própria santidade, é a própria vida do Espírito Santo em nós. Isso é a parte formal da igreja, né? Isso é o que define a igreja enquanto tal, enquanto esposa de Cristo, né? Então é um conjunto de valores, de crenças, de fundamentos. O que é que define que uma pessoa, um ser humano, seja católico, do ponto de vista material? É estar unido à igreja por meio do batismo. Ponto. Certo? Mas e do ponto de vista formal? Não basta só você estar unido à igreja por meio do batismo. Você também precisa crer em tudo que ela fala. E procurar praticar isso. Porque se você não pratica, você é um membro morto da igreja. Né? E você vai para o inferno. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, né? Por que dizeis Senhor, Senhor, Senhor? Por que ficam chamando o Senhor se não fazem o que eu mando, não fazem o que eu falo? Né? Aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então você só faz parte efetivamente da Igreja Católica do ponto de vista espiritual, né, da sua forma substancial, a partir do momento que você vive uma verdadeira vida em Deus. Se você não vive uma verdadeira vida em Deus, você está unido materialmente à Igreja, mas formalmente você está fora dela. Né? Isso é grave. É muito grave. Mas precisa ser dito, né? Para as pessoas lembrarem um pouquinho, né, de como é que funciona essa situação. Enfim, agora vejam, né? Estar formalmente fora da igreja, isso no sentido da metafísica, ele não é exatamente nesse sentido que eu estou falando aqui agora, porque eu falei no sentido da vida da graça, né? Para alguém estar formalmente fora da igreja, ele tem que ou estar excomungado, né? Ou nunca ter sido batizado, por exemplo, né? Um sujeito desse que não adere a Deus, não quer aderir a Deus, quer viver uma vida no pecado, nunca foi batizado, esse sujeito está, em última instância, fora da igreja, né? Mas, enfim, a parte formal que define a igreja enquanto tal é o seguinte: ela é uma sociedade de fiéis, né? Na parte material, que vive sob uma determinada regra, sob determinados valores, sob determinada profissão de fé e sob determinada doutrina, sob determinada liturgia, sob determinados mandamentos. Né? Então, esse corpo de mandamentos, esse corpo de liturgia, esse corpo de doutrina, esse corpo de leis, né? Essa entidade abstrata é a parte formal aí, né, da igreja. Então, nós temos a parte material, a parte formal. E o que é a parte eficiente? Ora, a Igreja Católica é uma sociedade. A causa eficiente de qualquer sociedade sempre é a autoridade. Sempre é a autoridade. Não existe sociedade sem autoridade.
Isso é muito importante se entender. Não existe sociedade sem autoridade. Paremos para pensar, por exemplo, na sociedade humana normal mais básica, mais basilar, né? Que é o casal, que é basicamente, né, a família. Onde está a autoridade na família? No marido, né? Exatamente. A sociedade mais básica, né, da vida humana é a família. E, portanto, o marido ele tem o poder de exercer a autoridade sobre a família. Isso significa que a mulher não tem autoridade? Não. A mulher tem autoridade, né? Mas ela tem autoridade principalmente sobre os filhos, sobre a casa, etc. Mas a palavra final, em tese, pertence ao marido. Quando você perverte essa ordem, muitos males daí são gerados. Nós sabemos disso. Então, se a partir da primeira sociedade humana, né, como o caso é da família, você tem hierarquia, você tem valores, você tem autoridade, você passa a perceber que todas as sociedades só conseguem se desenvolver se elas obedecem uma determinação da autoridade superior. Então veja, se você tem uma família e nela o pai quer uma coisa, a mãe quer outra e os filhos querem uma terceira coisa completamente diferente, aonde vai parar essa família? Essa família vai brigar constantemente. Na Sagrada Escritura, inclusive, utiliza-se, né, aquele conceito muito antigo chamado, né, um reino dividido contra si não pode prosperar. Se você tem pessoas que tendem para finalidades distintas e trabalham autonomamente e não conjuntamente, cada um buscando uma finalidade própria, essa sociedade não prospera. Se você tem uma sociedade das pessoas, vamos supor aqui, né? Acabamos de passar pela Páscoa. Imagina que você fundou uma sociedade das pessoas que gostam de chocolate, né? O elemento material da sociedade são as pessoas que gostam de chocolate. O elemento formal da sociedade é gostar de chocolate, né? Então você tem a parte material e a parte formal, que são as causas intrínsecas. E as causas extrínsecas? A finalidade, né? E a eficiência da sociedade. Quando é que essa sociedade, para que essa sociedade existe? Para atender para algum objetivo. As pessoas gostam de chocolate, mas vamos fazer uma festa, né? Uma festa para comemorar, né, como o chocolate é bom. Beleza. Aí um quer, não, vamos fazer assim, mas a festa vai ser feita para comemorar como o chocolate meio amargo é bom. O outro falou, não, peraí, não, eu gosto de chocolate branco. Não, mas aí você quer uma coisa, eu quero outra. Quem que vai dirimir os esforços divididos dessa sociedade? A autoridade. Então a autoridade vai decidir, vai delimitar, vai firmar uma unidade de direcionamento, de intenção. Ela é quem vai dirimir os conflitos internos de uma sociedade e garantir que os esforços dessa sociedade sejam encaminhados todos para uma mesma direção. Compreendem? A autoridade existe exatamente para garantir que essa sociedade das pessoas, essa sociedade hipotética das pessoas que gostam de chocolate, possam todas trabalhar no mesmo propósito. Então ele poderia falar assim, por exemplo, uma solução, né? Vamos fazer primeiro a festa do chocolate branco e depois a gente faz a festa do chocolate meio amargo. Ou se não, vamos fazer uma festa que tem chocolate branco e chocolate meio amargo. Então ele está dirimindo o conflito da sociedade. E por que ele está dirimindo o conflito? Para garantir que as forças dessa sociedade trabalhem na mesma direção. Pois bem, se você pesquisar, não importa o tipo de sociedade que você procurar, né? Não importa a modalidade de exercício de autoridade, sempre haverá exercício de autoridade. Ah, é uma sociedade democrática. Quem que vai exercer autoridade? Um cara que é escolhido pelo voto da maioria. Ah, uma sociedade monárquica. Quem que vai exercer autoridade? Um cara constituído, sei lá, por uma dinastia, que foi constituído rei sobre os outros. Ah, é uma república. Ah, então, entendeu? É uma aristocracia. Então vai ser um grupinho de pessoas que vai decidir isso. O que importa de entender é que não existe sociedade sem autoridade. Não existe a condição da sociedade se manter no decurso histórico, no processo histórico, sem exercício de autoridade. Então, esse é um argumento muito forte para entender o motivo pelo qual a Igreja Católica precisa do Papa. E esse é um dos motivos que já explica, né, a dificuldade que você encontra nos meios sede-vacantistas de ter coerência entre os diferentes grupos. Porque não existe uma autoridade dirimidora entre as diferentes facções do sede-vacantismo para colocar todas essas pessoas numa unidade de propósito.
E isso é bíblico, né? E isso, inclusive, também está de acordo com praticamente todas as profecias, né? Pereira e o pastor, as ovelhas se dispersarão. Não tem papo, não tem choro nem vela, né? A coisa funciona desse jeito. Agora veja que interessante. Esse argumento é utilizado pelo Carlos Nogueira para dizer que a Igreja Católica não pode ficar sem Papa. E aí, então ele começa a citar aquela passagem do Concílio Vaticano I para dizer que a Igreja Católica terá perpétuos sucessores. Portanto, você não pode ter a vacância desse apóstolo, não pode ter sede de vacantismo. Né? É óbvio que esse argumento é falho. A gente entende o propósito dele, mas esse argumento é falho. Por quê? Porque não é porque falta autoridade temporariamente à Igreja Católica que toda a autoridade na Igreja Católica está destruída. Isso não é verdade? Isso é uma falácia. Porque se assim fosse, a cada morte de Papa, a Igreja Católica estaria destruída. Então a Igreja Católica teria se destruído após a morte de Pedro, do apóstolo Pedro, de São Pedro Apóstolo. Então esse argumento, obviamente, falacioso. Mas ele mostra uma direção da argumentação do Carlos Nogueira. Ele mostra a direção da seguinte argumentação: sem causa eficiente, não há condições de manter a estruturação de uma sociedade. Sem a causa eficiente agindo, não há condições de manter a unidade da sociedade. E isso é grave. Isso demonstra que os sede-vacantistas deveriam ter como prioridade a sanação da vacância. Porque se eles não têm isso como prioridade, se eles não buscam isso, certamente eles estão com um problema de percepção acerca da importância da autoridade na compreensão dessa sociedade. Enfim, então esse é o primeiro argumento do Carlos Nogueira. É a primeira tese dele, no primeiro artigo. Né? Você queria comentar alguma coisa? Pode falar. Só comentar sobre a questão do primeiro argumento, né? Sobre a confusão do Nogueira, que é uma confusão assim crassa, né? Entre o primado e o primado, é uma coisa absurda, né? Até Franzelan, né? O cardeal Franzelan, ele faz a diferença, né? Entre o sedente e a sedens, né? A sede, se não me engano. A sedes e a sedem. E também Dorsch, né? A Dorsch faz também outra referência. E assim, só dando uma pincelada depois, uma coisa que a gente pode falar depois. Por exemplo, Timóteo Zapalena fala que é possível que durante o tempo do Grande Cisma de Avignon, né, do Ocidente, a gente tenha tido uma certa... É possível, é uma opinião teológica, uma opinião dele na historiográfica, que a sé teria ficado vacante por 39 anos. É uma opinião. Acho que foi antes do concílio, Zapalena era um jesuíta, né? Ele argumenta, né, que provavelmente pode ser que Gregório XII, né, que era o Papa de Roma na época, pode ser não ter sido Papa legítimo, mas pode ter ficado 39 anos sem um Papa. E outro teólogo, né, comentando sobre o padre James O'Reilly, né, que os teólogos também gostam bastante, ele fala que provavelmente essa vacância do grande cisma não aconteceu. Mas que se acontecesse esse interregno, né, tão longo, a igreja não seria afetada. Né? Isso não afeta diretamente as promessas de Cristo, ou seja, o período de interregno, a vacância. Então, mesmo que a igreja fique de fato sem uma autoridade, ela pelo menos precisa ter o potencial para si, pelo menos puxando um pouco da tese, né? Ou até da tese do Concílio Perfeito, tem que ter o potencial para se reeleger um pontífice, né? Até Santo Antônio de Florença, né? Acho que lá tem um escrito dele que ele fala que se a igreja deixasse ter todos os cardeais, isso lá para mim, no século XIII, a igreja ficaria impossível de se eleger um papa, né? Claro que teve outros desenvolvimentos desde então, teve outros estudos, mas você vê que a igreja precisa ter sempre o potencial para se eleger outro pontífice, né? Vai eleger um sucessor, de fato. No caso, é só isso. Sim, Pedro. É oportuno você fazer referência a esse tema, porque nós temos duas coisas importantes aí, né, no que você disse. Primeiro, né, a situação da possibilidade, né, de duração da vacância apostólica, né? Essa definição de duração é bem larga, bem extensa, e existe uma grande controvérsia
entre sede-vacantistas e tradicionalistas acerca do quanto tempo seria possível de existir de vacância da Sé Apostólica. Mas teólogos autorizados católicos já fizeram referência até uma centena de anos. Então, assim, 39 anos no cisma do Ocidente não é nada, se comparado com outro teólogo que diz que a vacância da Sé Apostólica pode existir por, 100 anos, sem prejuízo para a integridade estrutural da Igreja Católica, né? Eu acho um pouco de forçação de barra, talvez, né? Mas essa é uma opinião de um teólogo autorizado. Eu tenho o nome, depois eu posso botar no grupo para vocês, mas eu não vou colocar especificamente aqui agora, porque eu estou conversando com vocês. Eu não tenho o documento aqui comigo, mas eu tenho onde procurar esse documento. E isso eu posso garantir para vocês. Existe um teólogo católico autorizado, pré-Concílio Vaticano II, que diz que existe a possibilidade da Sé Apostólica ficar vacante por mais de 100 anos sem nenhum prejuízo para a estrutura da igreja. Então, considerando que essa é uma opinião autorizada de um teólogo católico, não foi censurado nem atacado por nenhuma congregação romana, não sofreu nenhuma censura por parte do magistério da igreja, essa também é uma opinião defensável, né, por aqueles que olham para ela como uma possibilidade dentre tantas outras na interpretação aí da crise da igreja. E sim, né, quando você faz referência também àquela questão da interpretação, né, que o Nogueira faz acerca dessa, né, da ausência aí da autoridade, né, não é porque a autoridade suprema, né, está faltando no sede-vacantismo que você literalmente perdeu completamente a condição, né, de suprir a vacância. A condição de suprir a vacância, ela existe basicamente como obrigação do clero e não necessariamente de cardeais. Então, supondo que todos os cardeais morressem, também tem um teólogo católico, né, famoso, que diz que se todos os cardeais morrerem, o poder de eleger o sumo pontífice retorna ao episcopado católico, em especial ao episcopado de Roma, da diocese de Roma. Afinal, o bispo de Roma tem que ser elegido prioritariamente pelo episcopado romano, né, e pelos clérigos romanos. E, obviamente, então, né, que o Papa ele deve ser essa figura que sempre vai poder ser eleita, independentemente da existência ou não de cardeais, né? Lembrando que cardeais são uma criação do direito eclesiástico. E mesmo que você tenha, né, a inexistência de qualquer cardeal, né, a lei da igreja ela permite que clérigos católicos, no caso de inexistência do colégio cardinalício, possam eleger o sumo pontífice e ele receberia da parte de Cristo a plenitude do poder apostólico e a plenitude do poder de jurisdição por toda a igreja. Então, não é necessário a existência de cardeais para sanar a vacância da Sé Apostólica, né? Isso do ponto de vista teológico também. É por isso que tanto a tese quanto o totalismo têm os seus modos, né, de presumir como a vacância da Sé Apostólica será sanada, né? Modos assim, autorizados pela igreja, eu quis me referir. Sim, Perfeito? sim. Até a tese não fica seco, né? Mas é mais, como posso dizer, incisiva nessa questão dos cardeais, porque tem até a questão do cardeal material, né? Sendo um cardeal designado para um papel material, tudo mais, aquela coisa. Sim, sim, sim. E o totalismo ele vai mais para a questão do juntar pelo menos os 100 bispos, né? Para se ter o concílio perfeito. Então, aí tem as discussões, né? Que pode, não pode, e aí a gente vai ficar nessa, né? Por um tempo, até que a gente tenha de fato mais algum avanço nessa questão. Essa é uma questão que inclusive, eu tenho uma argumentação já na manga, porque assim, para mim, como eu comentei no grupo anteriormente, né? Para mim não importa se a coisa vai ser resolvida segundo a solução dos totalistas ou se vai ser resolvida segundo a solução dos defensores da tese de Cassicico. Porque se ela for resolvida, os dois lados vão aceitar. Primeiro porque assim, vamos lá. Se você faz né, se você converte o sujeito eleito materialmente
e ele aceita a eleição, entendeu? Se isso acontece, você acha que algum católico sedevacantista totalista vai objetar? Mas de jeito nenhum. Eles vão aceitar. Entendeu? Eles vão falar que é um milagre, é uma graça divina, graças a Deus. Eles vão levantar as mãos para o céu e falar, acabou! Entendeu? É isso que os totalistas vão fazer. E, se houver um concílio imperfeito, mas que detenha a unanimidade moral dos bispos da Igreja Católica, com a existência de alguém com jurisdição ordinária, e esse cara foi eleito, e houver a submissão a ele, a aceitação verdadeira a ele, vai acontecer a tese da eleição equipolente de Santo Afonso Maria de Ligório. Que ele diz que mesmo um cara que tenha sido eleito de maneira ilegítima, se tornaria verdadeiro papa nessa situação. E se ele se tornaria verdadeiro papa, todos os sede privacionistas diriam amém, porque também estaria resolvido o problema. Então, assim, eu sinceramente não estou tão preocupado, né, com como a coisa vai se resolver. Mas a gente tem que lutar para criar a condição material para ela se resolver. Me lembre deste ponto de novo, porque eu vou retornar a ele. Porque, inclusive, eu acredito que este é o ponto que pode sanar o problema entre tradicionalistas e sedvacantistas.